Muito obrigada, Luciane. Gostaria de convidar, então, para abordar o próximo tema desse painel, a doutora a professora Isabela Monteiro. Ela vai falar sobre o tema diagnóstico das perdas auditivas mínimas e leves na infância e o impacto na linguagem e aprendizagem. A doutora Isabela, ela é professora adjunta da Universidade de Brasília, fonoaudióloga pela USP de Bauru, com especialização em audiologia no Agarraque, USP Bauru, e tem mestrado e doutorado pela UNB e pós-doutorado na UFSCar. Seja bem-vinda, professora, fique à vontade. Boa tarde a todos. Queria agradecer ao convite, né? É sempre um evento muito importante na cidade, né? Eu já vinha, eu não sei se foi em todas as edições, mas eu vinha a muitas e sempre é uma gratidão muito grande estar aqui com vocês. A minha apresentação é mais no sentido mesmo, como a mesa está trazendo o tema de desafios no diagnóstico, é mais para trazer uma provocação para vocês do que necessariamente conteúdo novo, tá? O que a gente vai falar aqui não é conteúdo novo, mas eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco sobre isso, para além da triagem auditiva neonatal, o que a gente faz com as crianças após, né, com perdas adquiridas ou com perdas recorrentes, como as perdas condutivas, durante a infância. Pode passar o próximo. Ah, é aqui? Desculpa. Ok. Bem, então, como eu falei para vocês, a ideia é provocar um pouco, né? Eu queria que vocês olhassem para essa audiometria e pensassem e me falassem, quem quiser levantar a mão e tudo mais, qual o laudo que vocês dariam para essa perda auditiva? Para essa perda auditiva, não, para essa audiometria. Pode. Via aérea no padrão de normalidade. Tem um componente na via óssea, porque a via óssea está lá abaixo de 15 em algumas frequências. Kátia, você falou alguma coisa? Qual a idade? Né? A gente olha assim para o gráfico, de cara a gente tem aquele ímpeto de falar, está normal, né? Está normal. Mas qual seria a idade que a gente está falando? Que paciente é esse? Qual é a história desse paciente? Né? Quais são as queixas? O que ele veio fazer no consultório para fazer uma audiometria e apresentar um resultado como esse? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse caso? Todo mundo satisfeito? Então, vamos para o próximo. E nesse? Seguindo a linha que a Débora colocou aqui, via óssea normal, via aérea. Depende da idade, né? Então, se a gente pensar um pouquinho na questão do adulto, né? Muito provavelmente, talvez alguns fonoaudiólogos nem fariam via óssea numa audiometria como essa, né? Num ambulatório de pacientes adultos. Porque os limiares de via aérea estariam ali por volta de 20, 25 dBs, o que, para algumas normas, que também a gente tem que pensar em cima de qual referência que eu vou laudar isso, né? Então, dependendo da regra, né, de laudo, eu vou considerar isso normal. Dependendo da regra, eu posso até considerar uma perda, começando aí uma perda leve, né? E esse daqui também, novamente, se fosse um paciente adulto, muito provavelmente alguns profissionais não fariam nem via óssea, né? Porque, inclusive, os limiares estão um pouquinho melhores que a outra audiometria também, tá? Então, em primeiro lugar, eu acho que é provocativo isso, né? A gente fazer a via óssea, mesmo com a via aérea, entre aspas, normal, dentro do que a gente esperaria para a normalidade, principalmente dependendo da história e da idade do paciente. No caso aqui, a gente está falando de diagnóstico infantil. Então, pensando em duas crianças com esses limiares, a gente teria aí uma perda auditiva, tá?
Então, por que eu estou trazendo esse tema para vocês? Exatamente por conta dessas controvérsias de normas, de laudo. Né? No livrinho lá do Manual do Conselho, nós temos 6 normas lá, referências para a gente utilizar para fazer o laudo. As 6 usadas em determinadas questões, então tem aqueles laudos específicos para saúde do trabalhador, né, que são mais voltados para essa linha, e tem alguns laudos que estão lá dentro da parte de audiologia infantil. Tem 2 referências que eu vou trazer para vocês. Então, tem a referência da Norton Downs, que foi atualizada em 2002, ela indica, então, para a gente que a média tritonal de 500.000 e 2.000 Hz, estando entre 0 e 15 dB, seria audição normal. 15. A partir de 16, eu teria uma perda auditiva chamada de discreta ou mínima, tá? Até 25 dB. E aí a norma coloca aqui do lado que ele pode perder sons de consoantes. Então, é uma perda importante, pensando numa criança em fase de desenvolvimento de linguagem, desenvolvimento de fala, ou desenvolvimento um pouquinho mais para frente da leitura e da escrita, no início da alfabetização. Tá? Então, por isso que ela é indicada até 7 anos de idade, pensando nesse quadro aí de aquisição de conhecimento. E, a partir de 26, então, teria uma perda de grau leve. Tá? A outra referência que tem é da Organização Mundial de Saúde de 2014, né? Ela não é a mais atual de 2020, porque a de 2020 está indicada para adultos. Tá? Então, para criança, a gente tem audição normal, limiares menores que 15 dB para 500.000, 2 e 4.000, leve a partir de 16 também. Tá? E qual é o impacto disso, da gente pensar? A criança está em fase de aquisição de linguagem escrita, ou de linguagem oral. Qual seria o impacto dessas regras, né, nessa aquisição? Então, eu trouxe aqui o audiograma, que já é conhecido, né, eu acredito que todos conheçam, dos sons familiares, que aqui nós temos a banana da fala, que mudou para vagem agora, não sei também, mas eu já ouvi falar que mudou para vagem. A banana... Enfim, então nós temos aqui os sons do português distribuídos no audiograma, né? Então nós temos aqui as intensidades desses sons. Então algumas consoantes, principalmente as nasais, elas são percebidas, né? Elas são emitidas numa intensidade um pouco mais forte. Algumas fricativas numa intensidade mais fraca. Então, se a gente olhar lá, está por volta de 15 dB, e ao mesmo tempo em frequências mais altas também. Então, são sons que ficam muito fracos, né, no sentido de percepção auditiva. E aí eu coloquei aqui as 2 normas. Tá? Então, a audição normal pegaria aqui até 15 dB, né, mais ou menos. Olha, o F e o V aqui, por esse quadro, a gente já estaria perdendo um pouco dessa informação. Né? Uma criança já estaria perdendo um pouco dessa informação. E a perda leve, no caso da OMS, ou mínima, que é esse azul mais claro aqui, no caso da Norton Downs, estariam perdendo toda norma, toda regra, por exemplo, de plural no português. Todas as fricativas no final das palavras estariam prejudicadas na sua percepção, aqui, por exemplo, né? E essa criança em fase de aquisição de linguagem oral e escrita estaria perdendo, por exemplo, o S no final do plural das palavras. Tá? E aqui ainda tem, né, na Norton Downs, ela faz essa divisão, que eu acho que didaticamente, assim, profissionalmente é importante, porque se essa criança está nessa fase azul claro, ela está perdendo alguns sons, e a gente pode tentar já acionar a família, acionar algum outro profissional, para ver se consegue colocar essa criança mais para frente na escola, orientar a família, orientar os professores, né, de que ela está perdendo alguma informação. Enquanto que, se a gente deixa aqui no azul, aí ela já perde, inclusive, as oclusivas. Né? Então, já começa a ter uma dinâmica de percepção de fala um pouco diferente. Tá? Então, acredito que, visualmente, é mais interessante a gente usar essa daqui, enquanto a gente está só nas fricativas aqui, né, nos azulzinhos claros, e no azul escuro a gente começa a pegar também as plosivas.
tá? Na perda da criança. Então, falando um pouquinho da fase de aquisição de linguagem, é muito importante, para essa fase de aquisição, né, nós temos redundâncias que são pistas, no caso, linguísticas ou até gramaticais, que facilitam esse processo de aquisição de linguagem, né? Essas pistas são repetidas e se somam, né? Então, por isso que a gente chama de redundância, porque elas se repetem ao longo do uso da língua, né? Então, parte dessas redundâncias intrínsecas que auxiliam nessa aquisição de linguagem são as regras gramaticais da própria língua. Então, o fato de você conhecer a estrutura de uma frase naquela língua facilita você. Se você não entendeu determinada coisa, você complementa aquela informação porque você aprendeu a regra da língua. E você sabe, então, que você nunca colocaria um verbo, enfim, sei lá, um sujeito no meio da frase, sem dar uma pausa, enfim. Essas regras facilitam, então, a você, mesmo que você não tenha escutado toda a informação, você complementa aquela informação porque você tem a lógica do funcionamento da língua. Da mesma forma, conjugação verbal e concordância nominal, a gente viu lá que as crianças com aquele tipo de perda perderiam um S no final das frases, mas elas têm, por exemplo, adquiriram já a conjugação verbal. Então, eles cantaram. Mesmo que ela não tenha ouvido o S do eles cantaram. Então, ela sabe que o cantaram significa que tem mais gente cantando, não é uma pessoa só. Então, a partir daí, com essas redundâncias, você consegue também fazer fechamento dessas informações e conseguir se comunicar bem, ou adquirir essa linguagem. A repetição de contextos, então, coisas que acontecem em casa ou na escola, aparecem, né, repetem, se repetem, e aí você vai adquirindo mais facilidade. E a redundância do próprio sistema auditivo. E aqui nós temos um problema com aquelas crianças que têm aquele tipo de audiometria. Por quê? Porque o sistema tonotópico da cóclea já não está funcionando da mesma forma, porque os limiares estão um pouquinho mais elevados do que deveriam. Tá? E a aquisição de linguagem também depende de redundâncias extrínsecas. E aí também a gente vai se envolver com aquele tipo de audiograma quando eu não tenho uma acústica boa do ambiente, quando eu estou em ambiente de ruídos competitivos, com aquela audiometria, eu vou começar a perceber isso como uma competição auditiva grande, né, e atrapalhando o meu desempenho. E a qualidade da fonte sonora. Então, são coisas que não dependem da pessoa, mas que, quando você tem algum tipo de alteração auditiva, isso aqui tem muita implicância nesse desenvolvimento de fala e de linguagem. Implicância não, implicação, né? Desculpa. Então, só para exemplificar aqui, eu trouxe a lei do Distrito Federal sobre ruídos, né, e os ambientes, os ruídos de base que deveriam ter em determinados ambientes. Então, o limite para as áreas residenciais, hospitalares e escolas é de 50 dB durante o dia. Imagina que você tenha uma audiometria como aquela e você tem um ruído de fundo base de 50 dB. Tá? Isso a gente está também pensando no ambiente ideal do que está na lei. A gente sabe, eu tenho algumas medidas de escola, que as escolas estão todas acima, muito acima desse valor, né? O ruído de base. Então, como desafio, né, nós temos o diagnóstico em si, porque em campo livre, respostas mínimas, a gente não consegue. Quando o bebê está muito pequenininho ainda, não aceita o fone, ou não consegue, ou o sistema não tem, né, o serviço não tem o fone de inserção, a gente depende do campo livre. E aí a gente trabalha não com limiares auditivos, mas com respostas mínimas que podem deixar passar, por exemplo, uma perda mínima ou discreta. A questão do laudo, que eu trouxe para vocês logo no começo, que a gente precisa pensar sobre o assunto, alertar a família sobre o comportamento auditivo. Por quê? Porque essa criança, muitas vezes, se comporta como audição normal.
né? São detalhes, são sutilezas que a gente vai perceber que essa criança realmente tem alguma alteração, por exemplo, na aquisição de linguagem, em trocas que persistem por mais tempo além do tempo esperado, enfim. E o alerta à escola e professores por conta dessa questão de que a distância, conforme a distância aumenta, a intensidade diminui, né, da fonte sonora diminui, e aí essa criança vai ser bastante impactada dependendo do local onde ela senta na escola, dependendo do ambiente dessa escola, né, se é um ambiente muito reverberante ou não, se é tratado ou não, enfim. Então, talvez orientar para a utilização de um sistema FM ou alguma outra forma de auxiliar essa criança durante o processo de aprendizagem. Acho que era isso. Obrigada. Depois a gente abre para perguntas ou considerações.